Olá, crianças, tudo bem? Viemos aqui mais uma semana, né? Pra gente ouvir uma história e aprender um pouco mais da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Essa palavra tão linda, essa mensagem que Deus deixa falando aos nossos corações, onde a gente aprende também, né? Aprende a como viver com Deus e o que a gente deve fazer. E hoje, essa semana, nós vamos falar sobre uma questão muito importante, crianças. Ó, vou mostrar para vocês aqui. O que são essas placas? São placas de trânsito, né? Aqui tá dizendo que não pode estacionar e aqui tá dizendo que não pode passar. Sabe o que diz essas placas? Elas refletem uma regra. A regra é não pode estacionar. Não é, crianças? E nós temos regras em vários locais. A gente tem regra em casa, então a mamãe que diz o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, né? E essas regras, elas foram feitas a quê? Para serem obedecidas. Então a obediência também é algo que Deus ensina para nós, né? Deus diz que nós temos que ser obedientes, obedientes a Deus, obedientes ao papai e à mamãe, aos professores, ao vovô e à vovó, aos mais velhos, né? Então Deus se agrada também quando a gente respeita as regras. E eu vou contar uma história para vocês de um homem que respeitou, que obedeceu a Deus. A história diz o seguinte, que tinha numa praia 2 barcos. E sabe o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam lavando as redes. Lavando, dobrando as redes. E sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque eles tinham passado a noite inteira no mar. É verdade, crianças. Eles passaram a noite inteira no mar jogando as redes. E jogava a rede para ver se pegava. E a rede saiu o quê? Sem peixinhos. E eles foram lá e jogavam a rede e as redes saíam como? Sem peixinhos. E aí eles tinham feito isso a noite inteira e eles estavam cansados. E aí então eles estavam lavando as redes. Mas Jesus estava passando por essa praia e viu esses homens fazendo isso. E aí Jesus precisava conversar com a multidão. E para a multidão vê-lo melhor, ele falou assim para Pedro, que era o dono do barco. Eu vou entrar no seu barco e você me leva lá porque eu preciso falar com a multidão. Aí Pedro fez isso, né? Colocou Jesus no barco e eles foram lá no mar e Jesus falou com a multidão. Quando Jesus tinha acabado de falar com a multidão, Jesus virou e falou o seguinte: Pedro, agora faz o seguinte, joga a rede que você vai pescar peixe. Aí Pedro virou para Jesus e falou assim: olha, Senhor, eu fiz isso a noite inteira e eu não pesquei um só peixe, mas eu vou obedecer aquilo que o Senhor mandou. E ele foi lá e o que ele fez? Jogou a rede. E o que vocês acham que aconteceu? Na hora, crianças, que ele puxou a rede, veio muito peixe, muito mesmo. Tanto peixe que ele não conseguiu colocar tudo só no barco dele. Ele teve que chamar os colegas dele que vieram com outro barco e encheram também de peixe. E eles fizeram uma pesca maravilhosa. Olha só que história maravilhosa, crianças. Essa história ensina que Pedro obedeceu a Deus. Que mesmo não acreditando, porque ele já tinha pescado a noite inteira, Pedro obedeceu. Então, essa história nos ensina 2 coisas. A primeira é a obediência que nós temos que ter às regras e principalmente a obediência que nós temos que ter a Deus. Mas ela ensina mais uma coisa, criança, que nós temos que ter fé. Deus também se agrada quando a gente tem fé. Fé na palavra de Deus, fé na supremacia do nosso Deus, né? No Deus que veio para nos salvar, que veio suprir as nossas necessidades e que cuida de nós. Eu vou deixar um versículo para vocês que fala sobre isso, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, nós temos que acreditar, ter fé no poder de Deus em nossas vidas. Viu, criança? Então Deus se agrada da nossa obediência e também da nossa fé. Que Deus possa nos ajudar, não é, crianças? A todos os dias praticar a obediência e a fé. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, Pai querido, muito obrigado pelo cuidado conosco e que o Senhor possa encher o nosso coração de obediência e de fé. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Até semana que vem.